Qual o favorito para ganhar a Copa Sul-Americana? Hoje nós teremos algumas definições ainda dos times que irão para a fase de quartas de final. São Paulo, por exemplo, joga hoje contra a Universidade Católica. Tem o jogo do Olímpia contra o Atlético Goianiense, mas a pergunta coloca lá 4 equipes. Internacional, São Paulo, Ceará ou Nacional do Uruguai? No Twitter e no YouTube. Lembrando que a interativa é para Calcário e Argamassa, Confia na FIDA e FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Alguém se habilita? Um desses 4 ou tem um outro time que é favorito na Sul-Americana, hein, senhores? Eu acho que faltou bom dia, boa tarde, boa noite, Gamba, o Olímpia nessa enquete. O Olímpia é gigantesco. Seguinte, foi decidido aqui pelo comitê gestor do Sala de Redação. O Olímpia também entrou na pauta, mas saiu para a entrada do Ceará. Pô, isso aí parece o VAR. Isso aí parece o VAR do jogo. É que o Ceará tem 100%, né? Por isso que a gente ficou naquela de tira, não tinha que estar com 100%. Mas na hora que pesa, o que suco ali, Guerrinha, não sei não, hein? Na verdade é uma crítica ao Twitter, que não possibilita que a gente coloque mais opções. Exatamente. O resumo é esse. Eu acho que o grande adversário é o São Paulo. Pela camisa, pela tradição, entendeu? Tá se ajeitando aos poucos. Ganhou fora de casa agora de um time ruim. Ganhou de um time ruim, eu sei, mas do Católico. Mas é São Paulo, né? Mas é São Paulo, né? São Paulo é São Paulo. O São Paulo é freguês. Olha, eu acho que é o adversário. A camisa pesada é essa. Por isso que eu falo dessa relação Olímpia-Ceará. Não, o Ceará pode até ser campeão inclusive vou torcer que o Ceará seja campeão da Copa e tal, né? Mas daqui a pouco essa camisa pesada, ela vai... deixa o cara chegar vivo, Guerra. Daqui a pouco começa a subir, né? O caso do Olímpia, né? Pesado, né? Tomado uns trunfos aí em oitavas de final de Libertadores. O mata-mata, Bagé, é igual, entendeu? O mata-mata acontece umas coisas assim que tu vai preparado para fazer um negócio e daqui a pouco tu sai de lá com a pomada. O imprevisto, né? Então... vai comprar sapato e sai de chinelo. O mata-mata é o dia e a hora. Tu pega um time bem armado, ele vai lá, faz 2-0 na casa dele... e aí tu diz, mas agora, e aí tu não reverte. Então é um perigo. Pega aí o exemplo ontem de Vélez e River. Né? Ontem, para quem gosta de apostar, meu caso do Guerrinha, a gente vai lá na KTO, eu, por exemplo, errei o tiro, porque eu tinha certeza que na casa do River o River passaria por cima. Mas o River não perdeu pro Vélez, o River perdeu pro VAR. Eu queria fazer essa analogia aí, Guerrinha, se tu me permite. Aliás, o cara do VAR, o Diogo, tem algumas coisas surreais, né? O Trace já aprontou um monte, inclusive era estava envolvido no jogo Botafogo-Inter, né? Daquela bagunça em campo. Como é que o cara que está suspenso, por exemplo, de atuar no Brasil, mas aí numa competição do tamanho daquela de ontem, ele tá suspenso pela CBF, mas pela Conmebol, né? Ele trabalha. É que é o primeiro episódio de VAR autoritário. Se deu errado, continua. Não, ganhou um prêmio, né? Vamos pegar um joguinho de oitavas de final. De área maior ainda. Não, mas é que é o começo de um VAR autoritário, é realmente um marco divisório, porque o VAR, ele convence o árbitro principal de um lance, ele insiste. Quantas vezes foi repetido o lance, ô Gamba? 42, 43. 43 vezes. O VAR assistiu 43 vezes o lance. Olha, o VAR dizendo, porque o áudio foi liberado, aí o VAR dizendo para o árbitro principal, olha, não foi pênalti. E o cara do VAR, foi pênalti. Até que ele convence, quer dizer, é uma subversão completa, o VAR é um aparelho auxiliar. Né? Então eu acho que aí a gente tem um limite de discussão, assim, sabe? O VAR tá. Mas a bola bate no braço do cara. Nessa foto aqui tá bem claro que ela bate. A bola bate. Pra mim ela bate no rosto do jogador do Vélez. Por isso que ela não olha a bola lateral. Crime, né? A bola lateral, o Potter, eu não tô querendo, entendeu? Ser o dono da verdade. A bola lateral é uma foto diferente. A bola frontal aparenta que não pega no braço. A frontal. Eu fiquei com a lateral Eu fiquei com a impressão de que bateu mas assim, eu fiquei com a impressão depois de assistir 43 vezes ontem com o VAR e mais umas 10 hoje. Foi hoje de manhã até, tava dando uma olhada no... Não, mas essa bola aqui tá encostando no braço. Não, ela pega na dúvida. Mas tá de frente, Potter. Na dúvida é gol, né? Na dúvida é gol, claro. Essa é a grande questão, né? Porque se o VAR viu 43 vezes, cara, porque tu não tem certeza. Exato. Se você não tem certeza, já tá absolvido. Tem de valer o campo. Vale o gol. É o campo que vale agora. Por isso que eu disse, Léo, não tem toda a razão.
Por isso que eu falo da questão do VAR autoritário. A gente inaugurou um VAR tentando convencer o árbitro de um lance em que ele não tinha certeza. Mas o VAR aqui na América do Sul ele é muito mal usado. Na Conmebol ele ainda consegue ser pior do que no Brasil. E aqui o VAR se tornou preponderante ao juiz do campo. O VAR muda o que o juiz vê no campo. Quando a gente vê a Premier League, por exemplo, o que vale é o campo. O VAR ele é o auxiliar, ele é video assistant referee. Né? Video assistant referee. Isso, VAR, é assistente, enfim. Mas, claro, teve o lance, mas não foi por isso que o River ficou fora, né? A frase o confronto do Vélez, o Gamba. Primeiro jogo era para ter sido 3-0. E ontem eu fiquei impressionado com a pouca aptidão ofensiva do River. Ele teve a bola, ele teve mais de 70%. Mas por isso que o River está atrás de centroavante, né? O River está atrás de atacante. E aliás, o Luiz Soares disse que não vai mais. Não, o Luiz Soares iria pelo projeto Libertadores. Eles estão tentando contratar, e a gente viu aqui o Borja. O Borja é um jogador menor pro tamanho do River, pelo menos eu acho. Enfim, mas foi uma preponderância do Medina sobre o Gadiardo, e o Medina já tinha essa fama na Argentina de sempre ser um cara difícil pro Gadiardo. Se amarraram, o Cudê era o cara que... chegou a ser cotado no River, inclusive. Lembra, o Cudê era o cara que perdia sempre, Diogo. O Racing chegou a tomar 6 do River. No Boca, não no River. O Medina foi cotado no Boca. Não, mas o Gadiardo disse que se ele saísse do River, o indicado seria o Medina. E ontem o Medina mais uma vez conseguiu controlar o jogo. O River teve a bola, mas ele controlou. E um time de garotos, né? Um time de jovens, um time rápido. O Medina conseguiu no mesmo semestre ser eliminado pro Globo e eliminar o River Plate. Pega essa aí. Vai de uma eliminação para o Globo a quartas de final de Libertadores da América. Em cima do River Plate. Imagina. Alex Bagé, é a primeira vez em 8 anos. 8 anos é isso que o River não vai às oitavas. Desde 2014 que não tem Boca e River nas quartas, os dois juntos. Mas o futebol, eu acho que abriu a porteira, os brasileiros vão ganhar. Qual é o brasileiro que vai ganhar, eu não sei. Né? Mas agora ficou mamão com açúcar, né? Tem um confronto que elimina mais um argentino, né? Tajeres contra o Vélez. E tem um confronto que vai eliminar um brasileiro, né? Corinthians, Palmeiras e Atlético, Corinthians e Atlético. Um dança. Alex Bagé, a foi o Inter e o Grêmio fora dessa Libertadores aí. José Alberto Andrade, em Esportes ao meio-dia. Sobre esse jogo de ontem, River Plate e Vélez. O River ontem pagou por 2018. Eu pensei a mesma coisa. A maior parte dos torcedores do Grêmio se sentiram ali vingados. A cara do Galhardo... Canta Bete Carvalho aí, ô Bagé. Canta Bete Carvalho. Você pagou com traição a quem sempre deu a mão. Tem a mão ainda. Mas, claro, que não muda muita coisa, né? Mas eu particularmente, acreditava friamente que o River classificaria até com uma certa vantagem. Passasse o carro no time do Vélez. Também. Mas que bom que eles estão fora, né? Tem mais um time aí que eu tô ainda cuidando para ver se cai em seguida. Né? Mas qual é o time, Bagé? Na Libertadores, Bagé? Não, na Sul-Americana. Eu sabia que a gente não pode com o Melgar. Tem duas notícias, tá? A primeira é que, poxa, o Pedro Ernesto tem show hoje na Fena Kive, né? Outro show? Impressionante. Não, incrível. De novo. É o superávit dos shows, do entretenimento. Eu cheguei à conclusão que ele faz bico na RBS. Ele é bom mesmo no palco. E a segunda notícia, vai sair ao longo do dia hoje um pacote de ações do Grêmio. Pacote de shows do Pedro já prevendo agosto. Aí tu compra o carnê inteiro, né? E depois, não quiser ir, pelo menos o Pix já foi. Não, hoje só Pedro. Tem cadeira Gold no show do Pedro ou não? Tem cadeira Gold? Não, e tem uma hora que o pessoal do camarote que trabalha, que ele diz assim, só o pessoal do fundo aí canta agora. Eu paguei pra tu cantar, né? Mas falando sério, hoje... A gente tá falando sério. O Pedro é um grande artista. Também tem isso, sim. É o Pavarotti da Lomba do Pinheiro. O Grêmio vai anunciar hoje, ao longo do dia, aí, um pacote de ações buscando... Eu tenho batido muito nessa tecla, né? O Grêmio precisa se reconectar com o seu torcedor. E aí tem aquela coisa, mas é complicado, porque aí tem a Arena lá que administra o estádio, né? A Arena Oeste e tal. Bom, então que o Grêmio procure isso. Pelo que eu busquei de informações, o Grêmio conseguiu chegar a algum acordo, dá para dizer assim, algum encaminhamento. Então o que é a ideia desse pacote hoje à tarde? Que já tenha reflexo para o jogo de amanhã, que tinha uma previsão inicial de em torno de 20 mil torcedores, você imagina que isso possa ser aumentado, e a ideia, Gamba, é que a concentração dos torcedores, ela aconteça de forma antecipada
ali na esplanada da arena. Então serão colocadas algumas atrações à disposição do torcedor para que o torcedor chegue mais cedo na esplanada e, por consequência, o torcedor também possa acessar um pouco mais cedo o estádio ali para poder evitar qualquer tipo de acúmulo. Eu estou curioso com algumas das ações, mas pelo que eu busquei de informação são situações bem satisfatórias aí para uma busca de uma reconexão aí com o torcedor. O Grêmio precisa disso. Pois é, Bagé, para mim, tá? Em cima da informação que o André Silva trouxe em Esportes ao meio-dia, o jogo que vai marcar essa reconexão, tá? E, inclusive, tem muito esse elemento trazido por ti, dessa medida que o Grêmio vai colocar em prática, é o jogo do dia 23 de julho. Grêmio em Ponte Preta. É a abertura do retorno e a estreia do Lucas Leiva na Arena. Isso é jogo para botar mais de 35 mil torcedores na Arena e, quem sabe, estabelecer essa reconexão entre time e torcida a partir da abertura do retorno. Desde que o Grêmio ganha esses 2 jogos em casa, Náutico e Tombense, porque aí tu tem Lucas Leiva, tu tem pontuação Brusque, na tabela melhor. Não, perfeito, mas não pode perder nenhum desses jogos. Não pode perder nenhum dos 3. Não, esses 2 tem que ganhar em casa, dois daqui sabe? Ganhar. É isso, porque daí tu tem conexão completa. Aí o torcedor, opa, o time tá respondendo em campo, aí vai, né? Mas o time está respondendo, né? Na questão de resultado, né, Diogo? O que não está respondendo, e aí por limitações técnicas, e talvez por isso o torcedor tenha abandonado, é na parte de elaboração de jogo, de um jogo mais aprazível de se ver. O Grêmio é um time que transpira, que luta, que marca e que ganha e goleia de 1-0. Acredito que o torcedor, embalado pela chegada do Lucas, o Guilherme, que é um jogador que está vindo de um mercado que ele vai precisar de um tempinho ainda, mas é uma alternativa. O Tassiano é um cara que vai agregar. Então, a volta do Ferreira, que é um jogador do lance individual, né, do jogador que proporciona para o torcedor o drible, algo mais plástico, o torcedor talvez se reconecte. Mas é fundamental, como tu disseste, que o Grêmio ganhe e, vamos combinar, contra um Náutico que vem aos pedaços aqui, né? Com vários desfalques, se despedindo do Giancarlo, saindo jogar no Irã. Tanto é que o Roberto Fernandes, o técnico, ele está usando um esquema 3-6-1. E esse 1 é o Geovânio, que é um atacante de lado, não é nenhum centroavante posicionado, porque ele não tem. Então esse é o jogo para o Grêmio, talvez, começar a elaborar um pouco mais o jogo, ter uma vitória mais tranquila. O Grêmio teve isso apenas contra o CRB, né? Porque no restante sempre foi sofrido. Não, eu falei ali da questão de pontuação, Léo. Claro que o Grêmio tem que jogar mais, a gente está discutindo isso há bastante tempo. A tabela tem que acompanhar, o Grêmio ficar só na 4ª vaga, o Grêmio ficar só disputando a 4ª vaga é ajustado demais para o universo do Grêmio. Então ele tem que dar um salto de resultado mesmo, eu nem estou falando de rendimento. Até porque eu acho que esses jogadores que o Grêmio trouxe aí, não sei se eles vão acrescentar tão rapidamente qualidade. Aliás, nem sei se vão acrescentar tanta qualidade assim, tirando o Lucas Leiva. Porque o Guilherme é Emirados Árabes, né? Não é um mundo competitivo, tem vezes que os sheiks se reúnem lá e não tem nem rodada durante a semana. O Tassiano tem uma questão física que ele ainda tem que resolver pelas informações que a gente tem. Então, assim, quem pode resolver de fato a vida do Grêmio é o Ferreira, que já está aí. Esse sim, esse é um reforço que pode resolver a vida do Grêmio em rendimento. É que eu penso assim, tem uma situação muito prática e a outra situação que, por vezes, o torcedor se incomoda com alguns nomes apresentados. Mas a gente sabe que não é tão simples tu buscar a contratação, né? A gente bate muito nessa tecla. O cara, para jogar a Série B, quando ele não tem oferta, ele não tem lugar para jogar a Série A, ou um negócio de ocasião. Ninguém em sã consciência, não. Aqui não quero jogar primeiro, quero jogar a segunda. Sim. Não, nem o Grêmio queria estar nessa função. Mas são alguns caras, o Tassiano, sinceramente, eu não vejo qualidade no Tassiano. Mas é inegável que o Tassiano é o cara que daqui a pouco tem um comprometimento que por muitas rodadas faltou para o time do Grêmio. Aquela imposição, aquele cara que se dedica, o cara que se entrega, o cara que dá o carrinho, isso também pode ajudar em algum momento. O Lucas Leiva, ele chega numa perspectiva muito mais alta, né? Porque o torcedor ainda lembra do Lucas Leiva que jogou no Liverpool, né? Sendo titular muitos anos. Eu não sei se é esse Lucas Leiva mais, mas a gente sabe da liderança que ele tem. E o Guilherme, ele não vai jogar menos que o Janderson. Então tem alguns comparativos dentro do Grêmio que eles são facilmente derrubados para entender que mesmo não sendo os nomes dos sonhos, são nomes que acabam agregando. Que eu não sei se ele vai. Eu não sei se o Guilherme vai conseguir jogar mais que o Janderson. E olha que eu sou um crítico do Janderson, justamente por a questão de Emirados Árabes. Não, eu digo nível competitivo. Para mim ele é melhor que o Janderson, né? Claro, daqui a pouco tudo exagerando. Bem, isso eu sei, isso eu concordo. Estou dizendo que eu não sei se ele vai conseguir jogar nesse modelo. Tá vindo dos Emirados, não tem ritmo. Ele tem 29 jogos na última temporada, e aí num ritmo bem mais lento do que o nosso aqui, bem mais suave. Mas ele é muito bom jogador, ele tá com 27 anos, quando o atleta
atleta estar na plenitude, né? Essa é a idade que os especialistas apontam. E mais Bagé. Bom, não acho ele muito bom, Léo. Eu acho ele muito bom jogador, assim. Por nosso nível. Ele não estava nos Emirados Árabes com 27 anos. Em relação ao Janderson, ele é muito bom. Eu acho que pro nosso padrão de futebol aqui, Diogo, velocidade, ele é um atacante de lado, tem drible, só tem um ponto que o Roger vai ter de ajustar. Ele joga do mesmo lado do Ferreira. Hoje no Bola nas Costas de manhã, deu uma briga que quase chegou aos dias de fato, assim, lembrando o antigo Sala, quando o integrante do Bola, Gil Lisboa, disse que o Rivaldo é muito melhor que o De Bruyne. Fechou uma pauleira gigantesca. Não, ele falou o contrário, né? De Bruyne era melhor que o Rivaldo. Sim, De Bruyne é muito melhor que o Rivaldo. Sim, aqui tu tinha falado o contrário. Falou o contrário. Tá, desculpa, o De Bruyne é melhor que o Rivaldo. Bom, o Bagé foi o primeiro a dar uns papos na cara dele, aí foi pro chão, foi pro solo, tô falando, obviamente, uma brincadeira, né? E aí fechou a pauleira. Eu acho que quando a gente falar, aí o único argumento que ele ousou botar pra fora foi esse Rivaldo não jogaria nunca no City. Né? Tipo assim, não, ele jogou no Barcelona. Só foi o melhor do mundo, né? Foi o melhor do mundo, cara. Enfim. E o melhor de uma Copa. Eu não quero discutir isso. Insanidade eu não discuto o jogo. A gente não precisa nem falar com o Gil, né? Tipo, ele vai direto pro São Pedro, tipo assim, é outra questão. Agora, assim, eu só tô falando isso aí porque a gente tem que cuidar muito quando a gente fala muito bom jogador aqui no programa, só isso. Só pra não, mas eu acho que é pra realidade, cara. Não, pra realidade é outra coisa, então, mas não fala muito bom jogador. Mas muito bom jogador é muito bom jogador, muito bom jogador é o Rony. Ele é um cara útil, mas ele não é muito cara útil já é legal, mas já melhorou. É que o Guilherme em relação... Foi que eu contradisse o Léo ali, eu acho ele útil, mas muito eu bom. Nem sei o comparativo... Você não estava nos Emirados Árabes com 27 anos. Eu não sei o comparativo que o Léo traçou, mas o meu comparativo em relação, por exemplo, ao Janderson, já que ele é jogador de extremidade, porque eu não acredito que ele vá ganhar a vaga do Ferreira, mas em relação ao Janderson, aí eu concordo com o Léo. Pra mim ele é muito bom. Só que tem uma preocupação do Léo, o Léo, eu tenho certeza... Eu quero ouvir o Léo, porque ele tomou uma porrada do Potter aqui, ele tem que se defender. É que eu tenho certeza que essa preocupação do Léo... Bem botado. A direção de futebol do Grêmio já sanou. Léo, eu tenho certeza que a direção sabe que ele jogou pouco às vezes, que ele vem de um mercado que tem segurança do shopping, que trabalha durante o dia e joga de noite. Mas isso eu tenho certeza que a direção do Grêmio não faria isso. Mesma avaliação feita com o Benítez. Com o Benítez, com o próprio Campas, que tinha 21 anos e era chamado de joia promissora e custou 20 foi chamado de craque. Benítez foi chamado de craque. Eu não quero te causar inquietação, tá? Mas eu não tenho. Eu não tenho. Mas enfim, eu acho, Guilherme, eu acompanho defende o seu conceito. Eu acompanho a trajetória do Guilherme desde que ele me chamou a atenção o Guilherme lá no São José. Depois, e aí é do Grêmio. Ele jogava até um pouco mais por dentro, era um meia de chegada. E aí eu fui acompanhando, ele foi muito bem no Botafogo, naquele Botafogo do Jair Ventura. Ele foi mesmo. Ele foi muito bem. E aí, só que o azar dele é que o Guilherme, ele entra numa fila no Grêmio que tem Pedro Rocha, que tem Cebolinha, que tem PP, e não havia espaço para ele. E aí ele começa a rondar. Ele vai jogando no Curitiba, na Chape. E quando ele vai pro esporte, ele estoura. E ali é o Guilherme que com todo o potencial dele, um cara agressivo, um cara de drible, um cara que começa a jogar mais como um atacante pelo lado. Eu acho que ele tem muitas ferramentas. Aí o Diogo, ele foi para os Emirados. E eu me lembro de ter conversado com o Vinícius Prates muito sobre o Guilherme, contar para terminar o contrato dele, se ele ia renovar com o Grêmio, se ele voltava, porque ele estava por cima como goleador da Série B. Se eu não me engano, ele fez 19 gols naquela Série B. Aí o Vinícius, não, ele está fazendo uma opção porque é o grande contrato dele. Foi uma opção dele de jogar no mercado árabe para garantir o futuro. E agora, sem essa necessidade, sem essa premência de ter que fazer caixa, ele é um jogador que tem mais ainda para crescer, porque ele está estabilizado financeiramente. Foi uma opção de carreira. Ele tinha outras propostas, mas ele e o Vinícius decidiram jogar no mercado árabe. Eu acho que é um cara que tem potencial, inclusive, Diogo, para se afirmar no Grêmio de 23. Porque o Grêmio de 22 é esse Grêmio que nós estamos vendo, que joga suando, que joga para golear de 1-0, que joga para subir. O Grêmio de 23 vai precisar de mais variedade, de mais jogadores. E eu vejo nele ferramentas para disputar a posição nesse Grêmio de 23. Convenceu o Potter. Convenceu sobre o Guilherme, eu concordo com o Léo sobre tudo do Guilherme. A única coisa que me desconvenceu, nem existe essa palavra, foi a palavra muito bom jogador. Eu tô guardando ela pro Rony, que fez aquele gol de bicicleta, por exemplo. Porque aí tem o muito bom jogador e tem o craque. Né? Aí o craque, por exemplo, quem é craque? O Rivaldo. Muito bom jogador, quem é? Eu acho o Rony bom jogador. Eu não acho o Rony muito bom jogador. O Rony tá numa boa fase desde que ele iniciou a boa fase. Faz muito gol, né? Há anos, né?
Bom, ele bateu ontem o Pelé. 1h28, o resumo do Sala de Redação é: Guilherme é muito bom jogador e Rony é bom jogador. Deixa eu mandar um abraço. A régua do Bagé é uma e é outra. Cada um tem sua régua, isso aí. Deixa eu mandar um abraço para um casal que ontem me encontrou, disse que é fã do Sala, lá em Rio Grande. Até aproveitei para dizer o seguinte: olha, se tiver camarão, manda, né? É bom, né? Não, pô, o camarão, sabe como é que tá o camarão lá? 80 pila o quilo, aqui é o camarão grande. Digo, não, mas parei um pouquinho, eu tenho um ônibus para ir buscar. O camarão aqui, tu paga mais do que isso aí, parece um guisadinho, né? Não, o camarão é uma das poucas coisas que tá mais cara que a gasolina, né? Bom, pro Júlio, Tião, o Big e pra Silvia. Obrigado aí por terem paciência de nos escutarem todos os dias, gostarem do Sala. E não esqueçam, né? Camarão pode até vir com casca, eu tenho tempo para tirar a casca dele. Não tenho pressa. Estou mostrando aqui a Cíntia Barlen, nossa colega de... Grande Cíntia. Nossa colega do GE. Globo, trabalhando na 0 Hora. Ela está assistindo a TIC Esportes, ela está fora do país, está acompanhando a Copa América feminina, de futebol de seleções. E ela disse que a TIC colocou essa imagem de um VAR com a camisa da seleção por cima. Sim, porque na cabeça deles, estão tirando o River para liberar o caminho para os brasileiros, porque hoje River e Boca são os grandes rivais dos brasileiros da América do Sul, né? Até porque o Vélez é de Curitiba, né? Mas o Vélez, tu sabe que o Vélez tem uma questão interessante. Tu chega em Buenos Aires e todos nós já fomos aqui. É o primeiro estádio que tu passa no táxi. É do lado da autopista, mas tu chega para os motoristas de táxi, para os torcedores, centro, né? Garçons, e sim, e o Vélez? É um clube de bairro. Eles odeiam o Vélez. Porque o Vélez é um clube de bairro metido a grande. Ele tem uma boa estrutura, ele é campeão do mundo, ele é campeão da América, mas eles têm uma bronca, porque na Argentina tem os 5 grandes, né? Racing, Independiente, São Lourenço, Boca e River. E o Vélez tentou aumentar esse grupo, mas eles não deixam, eles não têm uma simpatia pelo clube de Liniers. Como eu vou precisar dar uma saída, que eu quebrei ontem com o River, né? Eu vou ter que fazer um dinheiro. O gerente do Banrisul disse que tem hora marcada comigo hoje. Mas ele tem papel e caneta lá, vamos escrever tudo lá. Mas já no dia 7, Guerrinha. Mas vem cá, mas o River já tá no lucro. O River me destruiu, rapaz, me destruiu. Entendeu? Não levou fé no Medina, né? Deixa eu lembrar. Isso aí. Ao contrário, eu torci. Levou pro coração. Deu uma secada no Cacique. Nós estamos torcendo pro Cacique, porque aí ele continua lá, deixa ele lá. Imagina o Cacique campeão da América, hein, Guerrinha? Aí ele volta. Deixa eu lembrar só que hoje tem TBT tem podcast do Paredão do Guerrinha. Paulo Roberto hoje? Paulo Roberto Falcão. Paulo Falcão falando que quer voltar a ser treinador, falando da sua vida de comentarista, foi um papo bem legal. Coordenador também, né, Guerrinha? Isso, e acionem lá, né, porque deem sugestão, quem é que vocês querem ouvir? Eu quero ouvir meninas. o Medina. O Medina, eu não consegui falar com o Medina. Vamos ver se falamos com ele. Nem quando ele estava em Porto Alegre? Não, ninguém conseguiu falar com ele, nem os jogadores do Inter conseguiram. Eu queria ouvir o Miguel Ángel Ramírez, ô Guerrinha. Ramírez está desempregado, Ramírez, né? O Ramírez não dá entrevista. Aliás, o técnico do Del Valle, que não está incluído na nossa enquete, né? O Del Valle está do lado do Inter. Para mim, é o adversário mais forte do lado do Inter, embora a boa onda do Melgar, os peruanos são muito empolgados com o projeto lá do Melgar, mas o técnico do Del Valle é o Martim Anselmi, que era assistente do Ramírez. Aqui em Porto Alegre? O Del Valle segue num projeto daquela ideia de jogo, daquele conceito. Viu, Potter? O Renato Paiva, o português, saiu pro Gamba, que era um cara de jogo de posição e tal, e eles foram buscar o auxiliar do Medina. Depois que o Ramírez saiu, muito se falou internamente que o Anselmi tinha uma perna no Internacional. E hoje caiu mais um estrangeiro, caiu um cara do Santos agora de manhã. Bustos. Caiu o Bustos? Agora o Santos é de chorar, né? O Santos, eu vou te dizer. Acho que o Santos vai no Papito, hein? Depois do jogo, gente. Não, mas o Papito não pode vir antes do final do ano. O Guerrinha diria, se caiu o Bustos, tem que botar um silicone. Se caiu o Bustos, bota o Heitor. Mas tu sabe que aquele vestiário ali, Diogo, o vestiário da Vila Belmiro, ele é embaixo da torcida jovem. A Vila Belmiro é um estádio charmosíssimo. É maravilhosa a Vila Belmiro, mas ela é um estádio antigo e tal. E o vestiário é embaixo da torcida jovem. E a sala de imprensa é do lado do vestiário. Então os jornalistas, para acessarem a sala de imprensa, é algo até meio intimidatório. Você tem que passar pelo meio da torcida jovem. Tu faz aquela fila de jornalista e os caras tudo te encarando ali. Aí abre um portão, vamos dizer com todas as letras, Léo. A Vila Belmiro, dizer com todas as letras, né, Léo?
A Vila Belmiro é um estádio charmoso, é Pelé, isso aí é de arrepiar, mas não tem mais condições, né? O Santos tinha que trabalhar um outro estádio. Eles têm um projeto de fazer uma arena pode, eu acho que não dá pra jogar pra não acontecer isso, Léo. Daqui a pouco vai morrer alguém. Não, sim, mas eu acho que não. As condições de trabalho não são legais lá. Eles reformaram, fizeram embaixo alguns camarotes. Eu acho legal isso. É um esforço grande. Mas a Bombonera, por exemplo. A Bombonera vai ter algum momento que o Boca vai ter que trabalhar uma outra ideia. Tá difícil de trabalhar lá. É que é uma... Eu acho que a Vila Belmiro... 10 quilômetros pra conseguir chegar numa cabine. Por ser a casa do Pelé, a Vila Belmiro tinha que ser tombada como patrimônio histórico. Não pode mexer na Vila Belmiro. Não pode. Eu acho que constrói num outro lugar. Por isso que tem que fazer outro estádio. Por isso que tem que fazer outro estádio. Se tu continuar jogando ali, Léo, olha, eu já fiz vários jogos lá. É muito complicado, é muito perigoso. 1h34, esse é o Sala de Redação, a gente vai para o intervalo comercial, volta em seguida. Uma informaçãozinha rápida, tá? Tava checando aqui algumas possibilidades de saída do Grêmio e me passaram o seguinte, que o Fernando Henrique, neste momento, não sai do Grêmio e seria um pedido do presidente Romildo. Algo parecido com o que o presidente fez quando o Palmeiras tentou levar o Jean-Pierre, lembra? Se foi uma decisão nesse do momento acertada. Eu concordo plenamente. Acertada. Parabéns, presidente Romildo. Liberar o Fernando Henrique para o Cruzeiro seria um erro. Intervalo e já voltamos. Agora ele vai ficar no plano real. 9 minutos, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha em nome de Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de Vendas Renault Kwid na IESA, condições imperdíveis para você andar com o SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, bora de Aurora, meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável, saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. Já ouviu aquele ditado que tempo é dinheiro? A FIDA sabe disso. Investe na otimização da logística. Ao todo são 5 unidades da FIDA espalhadas pelo estado que garantem alta tecnologia dos produtos e otimização da entrega. Entre em contato agora mesmo através do @FIDAOficial e garanta soluções para a sua lavoura com a qualidade dos produtos FIDA. Diga. Não que eu gosto de fazer crise, né? Longe disso. Mas que bom que o presidente do Grêmio manda no Grêmio, né? E aí falou que o Fernando Henrique não vai mais, né? Que bom, né? Que o presidente do Grêmio tem o poder de falar que um jogador não sai mais. A minha pergunta é quem é que tá saindo do Grêmio sem o presidente? Sem o aval do presidente, né? Exatamente, tipo assim, né? Quem é que negocia o jogador? Quem é que tá correndo com o cara? Não, mas é que tem outro jogador... Não, até tu nem gosta de fazer crise. Não. E tem outro lugar que tem bastante lugar para te fazer também, bastante oportunidade. Não. Mas eu vou te explicar. Briguem. Eu vou te explicar. É que em casos, por exemplo, no caso do Jean-Pierre lá, que agora é fácil criticar o presidente, mas não trocaram o Scarpa. Na época todo mundo concordou com o presidente, era a época que o Jean-Pierre dava entrevista, o Galvão Bueno dizia que era um cara preparado para a seleção brasileira. Parecia que ele ia ser vendido por 100 milhões de reais. Temos que pegar o contexto. É verdade. Então, na questão agora, eu penso que o presidente acerta, porque o presidente tem uma coisa, e não dá também para achar que o presidente é só esse que derrubou o Grêmio, não. É o mesmo presidente que organizou o clube lá, é o mesmo presidente que virou ídolo de parte dos torcedores, a grande maioria que parava para tirar foto. E aí, Potter, se tem uma coisa que o presidente Bagé, sempre manjou... Bagé defendendo o Romildo, 1h41, momento histórico do Sala de Redação. Eu sou Lucas, pode separar pro Pitacos aí da madrugada, que esse é um trecho histórico. Só que se tu pegares a atuação do presidente, tem uma coisa que o presidente sempre foi assertivo, foi na categoria de base. O presidente sempre entendeu muito quem jogava e não jogava. E pelo jeito, tinha alguém, de alguma maneira lá, que não estava vendo isso. Eu parabenizo, enquanto torcedor do Grêmio. Agora tem que botar ele para jogar, né? Não adianta só evitar que ele siga a carreira dele, né? Ele também tem que colaborar, né? Bagé. Não senti que foi respondida a minha provocação. Eu acho que teve diversão. Eu pensei que viria uma coisa, tipo assim, o que eu descobri hoje, quem manda no Grêmio é o presidente. Não, o presidente manda no Grêmio, sem dúvida nenhuma. O Bagé tem razão, Potter, quando ele fala da aposta na base, né? O Romildo é o cara que construiu o CT. Quem não gostava da base era o Renato. Havia até uma dificuldade, uma fila de guri na porta do CT de Eldorado, passava tempo, os guri iam criando barba, alguns iam levando o filho no colégio. Quem é que segurou o Arthur do empréstimo pro Nordeste?
os responsáveis pela base. Citei outro dia aqui, todos envolvidos na base, mas eu citei o Ferrari Júnior, citei o Francesco Barletta, olha, o Gustavo Schmidt. Pra onde queria mesmo? Ceará, né? Ia ser emprestado pro Ceará. Isso aí, toda vez que a gente fala aqui, dá um rebuliço lá dentro do Grêmio, que tem um monte de gente que pula. Não, porque eu tava ali, eu não era. Bom, ele tava indo. É tipo o primeiro treino do Garrincha no Newton Santos, tinha 7 milhões de pessoas no treino. Essa história do Arthur é maravilhosa. Eu conversei com o Dadá. O Dadá é um preparador físico, trabalhou na base do Grêmio e do Inter aqui, e ele ainda é auxiliar fixo do Ceará. Né? E tá há muito tempo lá no Ceará. E aí o Ceará tava na Série B, e ele chegou pro presidente e sugeriu alguns nomes de garotos para buscar aqui em Porto Alegre, de Grêmio, de Inter, que ele conhecia. E na lista tava o Lima, que acabou indo, e o Arthur. E o presidente ficou meio assim, isso era fevereiro. Aí em abril ele chamou o Dadá. Disse, e aqueles garotos do Grêmio lá que tu indicaste, vão atrás desse, o Arthur não dá mais. Aí foi bem naquela semana, o Arthur entrou no jogo lá contra o Guarani, e aí não saiu mais do time. O Arthur é um cara que se impôs tecnicamente. Mas se o presidente tivesse chegado um mês antes, o Arthur poderia ter tido uma outra trajetória na carreira. Teve um jogo antes, Bagé. Teve um jogo antes, Léo, contra o América Mineiro. Pela Primeira Liga. Sul-Minas. Pela Copa da... Era Primeira Liga. Era a Primeira Liga, Léo. Era a Primeira Liga. Eu tava comentando o jogo e eu me lembro que eu disse assim, gente, se esse jogador aí, primeiro tempo, o Cacalo tava no sala e disse assim, calma, Diogo. Se esse cara jogar o que ele jogou nesse primeiro tempo, sempre, mas pode escolher quem sai do time que ele fica. Quer dizer, teve um momento ali, mas ele já tinha entrado outras vezes no time, o Arthur, e não tinha conseguido ser aquele jogador imponente. Mas nesse jogo com o América ele transpareceu. Agora, eu acho um pouco injusto com o Renato a gente dizer que ele não lançava ninguém da base. Não foi a gente, né? Foi o Potter. O Potter tem mágoa com o Renato. Everton, o Renato maltratava eles em Grenal. O próprio Arthur jogou com ele, o Michael ficou no banco, ele usava os jogadores da base. Mas o Arthur jogou também, porque o Arthur tecnicamente se impôs. Mas jogou. Sim, mas todo mundo joga por isso, né, Léo? O Arthur jogou porque o Michael se machucou. Senão não jogaria. Sim, mas e termina o jogo no Paraguai, o Renato diz o seguinte, o Arthur não é volante, o Arthur no máximo é um meia. Pô, mas o Renato não escalou ele como volante. Mas ele jogou, né? Mas é que ele se impôs, a exuberância técnica dele... mas, Diogo, o Everton já estava antes no grupo, né? Não foi o Renato que lançou. Não, tudo bem. Mas é que o Renato acaba escalando, 2015 no grupo. Tô dizendo assim que ele não é tão assim, porque senão a gente vai colocar um carimbo do Renato. O Renato não presta mais. Havia uma dificuldade. Ele odeia meninos da base. Perfeito, Diogo. Não é que ele teve um momento em que ele... Teve um momento, só para terminar, concluir aqui, Léo. Teve um momento em que ele valorizou mais cascudos em função de um momento mais complicado do Grêmio. Mas ele não é um cara assim que, olha, odeia guris da base, entende? Ele joga com eles também. Não, ele sempre optou mais pelos cascudos. O Potter que plantou essa semente da Não é um período, foi... Não, mas não é, Bagé. Trazendo informações. Tava com saudade e havia uma não reclamação, mas comentários do que a gente, nos bastidores. Do próprio Bagé, na época. E a gente não. Na época... O Bagé, assim como eu, conversa muito com os caras da base. Matéria, viu, Leonardo Oliveira? Léo, o Dadá tá no Palmeiras, tá? Só pra... no Palmeiras agora? Saiu do Ceará. Matéria aqui. Potter, tá me ouvindo? O senhor que é o homem da discórdia. Atentamente. O All Sport fez uma matéria... Renato no Grêmio, 2 pontos. 500 milhões de reais em jovens revelados, 7 títulos e maior trabalho da era moderna. São números, não tem como. 500 milhões de reais em jovens revelados. E aí faltou só nessa matéria do UOL completamente gremista, né? Que foi gastado 1 bilhão de reais em gente não jovem. Só faltou essa parte aí. Faltou o Diego Tardelli, faltou Thiago Neves, faltou o Robinho, mas nada disso exclui os jovens, o Everton. Né? Mas eram os jovens. Mas é que uma coisa não exclui outra. O assunto era eu sou completamente crítico. É que os jovens não jogavam por causa desses caras aí. Os atacantes do Grêmio deram isso pro Grêmio. Alguns deles nem jogaram. Cebolinha, Arthur, Jailson, Pedro Rocha, PP, Diego Rosa, TT. Diego Rosa não jogou. TT não jogou. O Diego Rosa e o TT foram embora porque eles sabiam que tinha que fazer uma faculdade. Claro, tinha que ir embora logo. Não, peraí. Outro da base na Matheus Henrique. O TT disse, eu não quero ficar aqui porque eu não vou ficar atrás na fila. É que teve um momento, Léo, que se a gente olhar esse time de pé de rato que tem do Grêmio hoje, bom, aí o Diego Rosa tinha que jogar com a 10 e dividir a 10 com o TT. Naquele momento ali,
Eu até acredito realmente, principalmente o TT, que merecia a oportunidade, que era o que ele pedia. Mas naquele momento, ele tinha ainda uma concorrência maior, né? Hoje seria muito mais fácil eles jogarem. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É por isso que eu trouxe o exemplo do presidente Romildo. Ele fez um monte de quase que saiu aqui, eu ia dizer cagada no ar. Ele fez um monte de coisa errada, não pode dizer no ar. Não pode dizer no ar. Então, ele fez um monte de coisa errada, mas tem uma série de coisas lá que não dá para deixar que... E eu sou um crítico do Renato, mas a gente botar o carimbo de que o Renato não usava os meninos... Eu acho que no caso do Arthur é uma boa lembrança, porque tem a famosa entrevista do Maicon, né? Sim. Lembra, Léo? Que o Maicon volta da lesão, branca, né? E ele diz, é o momento do guri jogar e tal. Acho que esse jogo é contra o Fluminense no Rio. Exato. Mas assim, é que o Grêmio produziu muita gente, né? E aí o Bagé conversa muito com os caras da base do Grêmio, assim como eu, e nas conversas eles diziam, olha, tem uma fila, a gente tem, o nosso grande desafio não é nem lapidar aqui e formar, é tentar fazer com que eles deem esse salto do time da base ou da transição para o profissional. E o Grêmio, e aí o Romildo tem mérito nisso, depois do jogo contra o Palmeiras, lá da Copa do Brasil, ele baixa a idade do Sub-23. O transição não é mais 23, é 21, até para aproveitar forçar para que esses garotos subam mais rápido. E não tem mais fila. Agora apresentou o futebol com 15, 17, 20 anos, vai subir, porque era uma dificuldade. Um perfil do Renato, ele gosta do cascudo, ele gosta do cara que é garantido. Ele bota pra jogar. Eu acho que a grande maioria do treinador... Ele vem usando mais jogadores da base do que o Inter, por exemplo, né? Mas acho que a grande maioria dos técnicos, o Diogo, a grande maioria... Mano, chegou no Beira-Rio agora aí, escalou os mais velhos. Tem que ter cascudo, tem que mesclar, não adianta nem que só colocar, não, tão errado é só colocar um time de média de idade, mais de 30 anos o tempo inteiro, e também é errado colocar só meninos, né? Tem que fazer essa mescla. E eu acho que o Renato, entre erros e acertos, ele conseguiu fazer isso. Luciano Potter, por gentileza, um outro assunto que causa cisânia no Sala de Redação. Um outro assunto que é o Cisânia. O Guerrinha saiu agora aqui, senão já ia provocar ele. De Bruyne e Rivaldo não tinha como nem arrancar, né? Não, nem Cisânia. Não, mas isso aí já é insanidade. Esse aí não dá pra arrancar. Quem falou isso foi o Gil Lisboa no programa Bola nas Costas da Atlântida. Podem procurar ele nas redes sociais. Dia desses eles me enlouqueceram, viu, Diogo? Dia desses eles me enlouqueceram na redação, querendo comparar o Kaká com o Rivaldo. Tu imagina o De Bruyne com o Rivaldo. Mas isso, o Gil é extraordinário. O Gil é um cara jovem, né, Diogo? Não sei quantos anos tem o Gil, Potter. Tem 12, eu acho. Faz 25 amanhã. 8 anos. Mas assim, 25. Não viu uma Copa ainda. Não conseguiu assistir uma Copa ainda. Não, e o bom do argumento dele, o único argumento que ele colocou, e isso foi engraçado, que ele falou assim, que o Rivaldo não jogaria no City. Então ele tem que o Manchester City é um clube grande. Eu vou apresentar para ele o André Silva, e quero que ele diga isso na frente do André Silva. E pega o Andrezinho. Explica uma boa estratégia do Gil, porque ele 7 da manhã numa conexão de um bloco do Sala de Redação. Mas o Gil já é de um bloco do Sala de Redação, é uma boa tática dele. Não, mas não é que o Gil tá fazendo 25 amanhã, né, Bagé? O Gil nasceu em 97, cara. Às vezes a gente que tá nessa estrada um pouquinho de tempo... Não, mas eu nasci em 79 e eu falo que o Pelé é melhor que o Mbappé. Não, eu concordo contigo, Potter. Mas é que tu pega um cara que nasceu em 97, a referência dele... É o videogame, é a geração PlayStation. Esses dias eu tava batendo um pouco com um cara no Twitter lá, uma bobagem, não lembro qual que era. Demoliner, né? O nome dele. O sobrenome dele é Demoliner, né? O Demoliner gosta daquela banda, como é que é? A Forfã. Não se discute com quem gosta de Forfã. Enfim, mas assim, eu tava discutindo com um cara. Sabe o que o cara me mandou de argumentação sobre os jogadores que nós estávamos discutindo? Ele mandou um card do jogo FIFA. Tu me contou essa história. Do jogo FIFA tem o jogador, tipo assim, Alex Bagé. Aí tem ali, voz de 0 a 10, 8,5. Força, 10. Sabe? Tipo assim, habilidade, 5. Aí ele me mandou um card do jogo de videogame pra dizer que alguém era melhor que o Ronaldinho Gaúcho até. Era uma ansiedade desse tamanho. O que tu respondeu? Eu bloqueei ele. Bloqueou? Eu indicaria um psiquiatra. Agora, o Rivaldo, que faltou pro Rivaldo, e já estava começando a era dos jogadores midiáticos. Aí veio começou intervalo, vou te salvar, Leonardo Oliveira. Não, o que faltou pro Rivaldo, e o Ronaldo tinha de sobra, era a época dos midiáticos. O Beckham inaugurou essa era. Ele era introspectivo, né? O Rivaldo faltou ele ser mais midiático, porque craque...
O Rivaldo dava prazer de ver o Rivaldo jogar, né? Não faltou nada. É que ele tava numa época que tinha muito cara do tamanho dele ou até maior do que ele. Só deu mas mesmo assim ele era gigante, Diogo. Cara, esse que faltou pro Rivaldo ele ter uma conta no Instagram, é isso? É isso? Faltou pro Rivaldo? Não, mas ele era introspectivo demais. Na real, sim. Muito demais. Não, o Messi é introspectivo, não é o que falta um pouquinho. Ele era bom. Não, e é o que falta também, na comparação com os jogadores da sua geração, um pouquinho pro De Bruyne. O De Bruyne é um cara na dele também. Falta também decidir Copa do Mundo, né? Falta pegar na hora no qual é o problema de ser na dele? Qual é o problema de ser na dele? Jogar no campo. Tem que ser agora, se ele é introspectivo no campo, se ele é introspectivo no campo, eu dou razão pra vocês. É que o De Bruyne na hora mas o Rivaldo nunca quebrou uma balada, o Rivaldo nunca apareceu bêbado em lugar nenhum, faltou isso pra ele, sabe? E pra essa gurizada isso é importante, aparecer no Instagram. Eu seria um jogador assim. Mas vem cá, vamos combinar, Beckham ou Rivaldo? Quem jogou mais? Rivaldo. Não podem estar na mesma frase. Vou te dizer mais. Quem é que está no imaginário popular? Ô, Léo, é um bom modelo. Ô, Léo, vou te dizer mais. Eu digo isso pessoalmente pra ele. Eu digo sempre. Tinga. Tinga jogou mais que o Beckham. O Beckham era mais bonito. Ontem mas não tem nenhum absurdo nessa frase. Mas eu tô dizendo, não tem nenhum absurdo nessa frase. Mas o Beckham é bonito, só isso. Eu provo a minha tese de que o Beckham é mais midiático. O Beckham é mais midiático e isso faltou pro Rivaldo. O Rivaldo, com a bola, cracaço, faltou pra ele ser mais midiático, como o Beckham foi. Esses dias eu li uma entrevista do... quem foi, meu Deus? Qual foi um dos holandeses que passou depois do Cruyff como técnico do Barcelona? O outro, antes dele. O Van Gaal. O Van Gaal. Ele não gosta de brasileiro, né? O Van Gaal disse que não gosta de brasileiros. Ele disse o seguinte, que o Rivaldo fora de série. Mas não estava em todas as partidas ali dentro do campo. Ele não participava ativamente. Mas é que o Van Gaal implicava com ele. Mas tem uma história do Beckham maravilhosa, o Cicinho, que agora, o Cicinho virou um rei do Instagram, né? O Cicinho contou esse é midiático. Cara, ele tá midiático. E ele tá muito bem no midiático. Ele é um polêmico, assim, é um gozador. Diogo, não vem distorcer minha argumentação. Não, sim. Não vem, craque Cicinho porque fez um Instagram. Não é o craque Cicinho, mas assim, o Cicinho que tá um cara que tá nessa era de redes sociais. O Messi é introspectivo também, ele mal usa o Instagram. Não, mas eu não tô dizendo que o Cicinho é craque, só vou contar uma história do Cicinho. Olha só como é que tá o sala hoje, eu vou contar uma história do Cicinho, já tô dizendo que eu chamei o Cicinho de craque. Mas o Cicinho disse que o Beckham chegou no treino, barba por fazer, e ele era próximo do Beckham, disse, o que o Beckham tá fazendo aqui jogando futebol? Um cara bonito desse. Aí ele brincou assim, Beckham, não fez a barba hoje? Ele disse, hoje não. Mas não te preocupa, eu tenho patrocínio da Gillette, eu faço tchum, e é 5 milhões na conta. Era tchum e tchã, né? Tá aí. Acabou com o Cicinho. Que coisa louca. O Beckham era midiático porque ele é inglês, ele é casado com a Vitória Beckham, enfim, ele é um cara bonitão. Ele inaugurou, né, Diogo, a ideia do... a idade... Ele foi um metrosexual, né? Exatamente. Estou recebendo muitas mensagens... E era bom jogador. ...de pessoas próximas perguntando se eu tô bem. Que me ouviram defender Romildo e Renato. Não, Bagé é paz e amor. Nós também estamos atônitos. Bagé é paz e amor, é um novo Bagé. Eu vou gostar do 55. Como é que eu não vou gostar? Viu como eu sei provocar o Renato, o Bagé? O Renato, Gamba. Como é que eu não? O Renato tem um casal de filhos. A Carol Portaluppi e o Internacional. Como é que eu não vou gostar 1h56 agora, preciso fazer um intervalo comercial, tem notícia na hora certa e a gente já volta com Sala de Redação. 10 minutos, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha, em nome de Gimo Multisuperfícies, IESA Zafari Bourbon, Frigelar Aurora Fiber Santa Clara, Cirela e Galeto de Paolo. Hora certa 2h03. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Lembrando que a nossa interativa segue no ar, perguntando quem é o favorito para conquistar a Copa Sul-Americana. Em seguida, o resultado final da nossa interativa para FIDA e FMP. Acesse fmp.edu.br. Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear, e a temperatura aqui no Sala de Redação sempre para Galeto de Paolo, alegria à vontade. Muito bem, senhores, falar um pouquinho de Libertadores da América. Eu fiz um levantamento, meu levantamento, viu, Bagé? O cara ouve assim, eu fiz um levantamento, o cara ficou um mês se debruçando sobre números, estatísticas e tudo mais. Meu levantamento foi entrar no site da Conmebol e fazer uma apuração ali, viu, Diogo Olivier? Dos últimos 30 anos, desde 1992, quantas vezes
a final da Libertadores não teve brasileiros ou argentinos? Só uma vez. 2016. Nacional de Medellín e Independiente Del Valle. Nas outras, ou final entre brasileiros, ou final entre argentinos, ou entre brasileiros versus argentinos. Quer dizer, essa supremacia, hegemonia, ok, ela está presente nas quartas de final só com brasileiros e argentinos, mas ela está muito presente na história da Libertadores. Ela só foi quebrada quando o futebol uruguaio era mais forte, né, na América Latina. E quando o laço pegava. No começo do século passado, o Nacional era quase um time europeu. Porque o Uruguai tem 8 títulos, né, da Libertadores, né? E diversas finais, enfim. Depois que o Peñarol Nacional se enfraqueceram, aí já era. Porque sempre foi Brasil e Argentina. Na verdade, sempre foi isso aí. Lá de vez em quando. Bom, tanto é que o Chile tem uma Libertadores na história. Colo-Colo 91. A Colômbia tem 3, né? 11 Caldas e 2 do Nacional. O Peru tem uma, né? Ou eu tô louco com o Sport Cristal? Não chegou a ganhar. Não, o Peru não tem. Enfim, então na verdade, Gamba... Argentina 25. Isso. Brasil 19? Brasil 22. Tá chegando. Uruguai 8, Colômbia 3, Paraguai 3, Chile 1, Equador 1. O Paraguai é um time só, o Chile é um time só, o Brasil são vários campeões, né? Isso mudou bastante. O Paraguai teve o Olímpia, que é o rei de copas lá, mas é que a gente não tinha, Potter, aí eu acho que é uma coisa diferente mesmo, a gente não tinha assim, oitavas de final, 8-1, 7-0, sabe? Parece jogo de firma, né? E eu digo mais, assim, vai acontecer aqui na América... pelo menos, agora está muito distante a diferença. Vai acontecer na América Latina a mesma coisa na Europa e vai virar uma Copa do Brasil. Hoje quem se... tanto é que, pela primeira vez na história, desde 2009, não tem Boca e River juntos numa quarta de final. Ou um deles só, desculpa. Tipo assim, então, assim, quem está segurando isso é um pouquinho da camisa do Boca e o Galhardo. Quando o Galhardo sair dali, pode escrever. Vai virar Copa do Brasil a partir das coisas. Aí eles vão colocar regramento de novo, vão forçar confrontos nas oitavas, já no sorteio guiado, essas coisas todas, para se matarem antes ali. Mas, assim, não tem como. Ninguém. Assim, o River Plate, tudo bem, ele paga uma Babilônia pro Galhardo de salário, talvez seja o maior salário de treinador da América Latina. Por isso que eu digo, não vai pagar pro próximo. Não vai pagar $1,5 milhão pro próximo. Não vai. Quando o Galhardo sair do River Plate, vira Copa do Brasil. Podem escrever aí. E eu não queria ser o próximo no lugar do Galhardo, né? Porque esse cara vai pegar um desafio. Mas é que o Gamba observa bem, sempre teve uma supremacia de títulos de Brasil e Argentina. O que a gente não tinha e está tendo nos últimos anos chega na semifinal, tem 2 argentinos, um brasileiro e talvez ali um Barcelona de Guayaquil, que está enfiado ali no meio, que foi chegando e ninguém sabe como. Muitas vezes nós nem temos isso, nós temos 2 brasileiros, 2 argentinos, e as finais, elas têm sido ou entre argentinos, ou entre brasileiros, ou entre brasileiros e argentinos. Esse é o predomínio. Na hora esse é o resumo da Libertadores. A partir das tem mais intruso, né? Não tem mais resumo da Libertadores. Mas esse foi mais ou menos um resumo com os uruguaios da história da Libertadores. O melhor futebol praticado aqui é de Brasil e Argentina na história. Né? O Uruguai ali... Quando é que são os títulos do Uruguai? O último é 50 no Brasil. E antes teve as 2 Olimpíadas, na verdade, o melhor futebol, a maior produção de jogador de qualidade, a melhor produção de treinadores, de ideias, é Brasil e Argentina. E, aliás, Brasil e Argentina não ganham uma Copa desde 2002. Né? Então a gente cada vez mais longe da Europa. Os europeus já estão ficando de saco cheio da Copa do Mundo. Tem jogadores europeus que preferem a Champions do que a Copa do Mundo. Né? Se não tiver uma readequação das regras... Por exemplo, sabe quem é que vem e enxerga isso com maestria? Os americanos. Lá não tem categoria de base, né? A base é quase toda ela entregue às universidades e colégios, enfim. Né? Mas lá não. Lá o pior time é o que ganha o melhor jogador da universidade. O pior time da temporada. Se não tiver regras forçadas, vai acabar. Muito time vai acabar. Pode escrever. A Major League Soccer ela é um exemplo, é o típico exemplo americano, né? Tu tem o jogador diferenciado, tem direito a botar um salário acima do teto em 2 jogadores, tem muitas regras que é para manter um equilíbrio. Aí tem aquela questão americana do espetáculo, não tem rebaixamento.
O Ronaldo compra um clube em Fort Lauderdale e ele vai se reunir com o diretor, presidente da Major League Soccer. E ele diz, olha, é importante para vocês, tem o Ronaldo, eu posso trazer todo a minha bagagem, o meu nome mundial. E ele disse, não, tudo bem, Ronaldo, tu pode trazer o que tu quiser. Se tu não tiver 70 milhões de dólares, tu não vai comprar um lugar aqui na nossa liga. Uhum. Enfim, mas eles têm base, tanto que o Dallas, que é o time... Não, eu tava falando dos outros esportes, Léo, não tá falando de futebol. Sim, ele não tá falando da Major League. Tá falando dos drafts da NFL, da NBA, sabe? Tipo assim, o futebol vai ter que correr pra isso. O futebol nunca esperou que teriam bilionários entrando nele, comprando clubes e botando dinheiro que é impossível de ser batido. O futebol foi destruído pela lei de Bosman, destruído. A lei de Bosman foi aquela que possibilitou que europeus dentro da Europa não sejam estrangeiros. Os bilionários compraram times só por causa da lei de Bosman, porque eles podem socar ali jogadores lá, que aliás nem precisa ser do país, né? Se não tiver esse equilíbrio forçado, vai morrer a paixão. Vai morrer a paixão, meu filho. Esses dias o meu filho disse que era torcedor do Palmeiras. Já levou uma mijada, já largou de mão. Né? Agora esse dia ele apareceu com a palavra. Sabe qual a palavra que ele apareceu agora? De Bruyne. Não, Barcelonas. No plural. E eu falei, aí já tomou-lhe também de novo uma mijada. Ele trouxe há pouco, né? Ele trouxe há pouco o recorte, Diogo, do Mundial, né? Desde 2002, Brasil, Penta e tudo mais. Mas vamos trazer o recorte para os clubes. O último time sul-americano a conquistar o Mundial foi o Corinthians 10 anos atrás, gente. E quando é que vai ganhar de novo? Quando é que vai ganhar de novo? Olha, o Flamengo não vai ganhar, né? Não, com o novo Mundial acabou. Não, o Mundial esquece. Novo Mundial a gente vira, sei lá, vamos lá, quem participa da Copa só para participar. A gente tem uma questão econômica que é intransponível. A gente tem uma América do Sul hoje que está em crise econômica em todos os estados e depois da pandemia ficou pior ainda em todos os países. Não tem como tu superar isso. Vamos imaginar que a gente conseguisse agora fazer ligas independentes que tratassem o futebol, conseguissem fazer, Potter, por isso que eu te provoquei aquela hora ali. Eu acho que a Major League Soccer, em algum momento, ela não conseguiu fazer o que a NBA faz no basquete e outros esportes, que é juntar entretenimento e competição. O futebol ainda está muito ligado à competição. Mas o futebol está muito ligado à competição. Sabe como é que eles vendem lá? Eu vi uma palestra do dono da MLS, sabe como eles vendem o esporte mais emocionante. O ambiente mais emocionante. O ambiente de estádio. O único ambiente de estádio. Os jogos são muito ruins ainda, né? Eu também acho. As pessoas torcem, porque os latinos estão muito envolvidos na MLS, né? E nos outros esportes é entretenimento. Tu vai para os Estados Unidos, tu tá numa cidade que, sei lá, tu tá lá em São Francisco. É turismo, né? Em San Antônio. Aí tem o Spurs. Aí tu compra um ingresso para ver o Spurs jogar, né, na NBA, né? E aí tu vai lá comer pipoca. Eu tô vendo um trago homérico no jogo da NBA uma vez, né? Um jogo de beisebol, então eu saí arrastado do estádio, né? Que são 4 horas de cerveja, né? Enfim, até tu entender o esporte. Mas lota os estádios, né? Aquela coisa toda. É que eles têm um conceito diferente, né? Do esporte ser uma parte de um grande programa de entretenimento. O esporte tá no intervalo. Eu acho que é isso que eles não conseguiram colocar mas a MLS vende que ali é diferente. É que eles trabalham o match day, o dia do jogo, né? Exato, não só o evento, né? E assim, tem um ponto que é muito interessante, que a Major League Soccer, ela vem para atender a demanda de um público de origem principalmente latina, no seu início, e os estádios são cheios, tanto que a Major League tem maior média, por exemplo, que o Brasileirão. Se não me engano, ela é a 6ª ou 7ª maior média de público dos campeonatos nacionais. E aí um convite que eu faço, procurem o livro Futebol em Seattle. Ele conta a história da criação do Seattle Sounders, que é um clube que é originário. O Seattle tinha perdido o seu time, mas ele tinha... o Seattle Supersonics, que era o time de basquete, tinha se mudado. Ele virou Oklahoma City Thunder, mudou de lugar, e aquela população ficou carente. Eles observaram ali um nicho, e eles criaram, a partir do Seattle Sounders, que é considerada a torcida mais latina, mesmo não tendo uma predominância latina dos Estados Unidos, mas é uma aula de marketing esportivo e de criação, e é uma cidade apaixonada, tanto é que o Seattle joga o João Paulo, aquele ex-Inter lá. O Léo Chu joga lá. Sobrinho do Casimiro. O Léo Chu agora foi pra lá. Mas voltando, Gamba, aquilo de onde surgiu o nosso papo, assim, alguma coisa vai ter que ser feita. Eu também acho. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque, tipo assim, tem uma grande vantagem na Europa, que é essa lei de Bosman, que libera estrangeiros, né? Os países lá não ficaram brabos com isso, né? Aí eu perguntei uma vez assim, por que não libera o limite de estrangeiro no Brasil? Aqui tem limite de estrangeiro no Brasil, né? Sabe por que não liberam? Pela pressão da AFA e da... Como é que é da Uruguaia? A UF, né? Porque eles sabem que se o Brasil puder, dentro desse espectro aqui de América do Sul, contratar sem limite estrangeiros,
acaba com os clubes da Argentina e do Uruguai. Aí é o monopólio. Fecha. Aí é o monopólio. Fecha. Porque tu vai chegar num craque de 14 anos lá em Avejaneda e já vai oferecer pra ele casa, o emprego pro pai dele e já vai-se embora do Racing do Independente. Potter, quem comanda o nosso futebol, a estrutura de comando do futebol brasileiro, por isso que a gente debate tanto ligas, a gente sabe que tem que ter ligas independentes, mas a estrutura do futebol quase que inviabiliza, porque os dirigentes são muito antigos. A estrutura da CBF, das federações, é uma coisa muito arcaica, são famílias que se perpetuam, não tem profissionalismo antiprofissional, ali. Né? Tem eventualmente ali na seleção, organiza um bom campeonato, mas é um anacronismo, uma ditadura, assim, sabe? A CBF é uma nave-mãe que todo mundo depende da CBF. Eu vejo o seguinte, Potter, com 7, 8 vagas para Brasil e Argentina, é muito difícil criar daqui a pouco no regulamento um mecanismo que obriga esse enfrentamento para matar antes, para que eles não cheguem na final. Funil, né? Claro, porque a tendência é quanto mais vaga distribui para Brasil e Argentina, é óbvio que vai acontecer essa supremacia. Não, o Atlético Paranaense, ele já é maior clube que o Barcelona, desculpa, que o Nacional e com o Peñarol a léguas. Mas é que a Libertadores, de toda forma, Não tô falando de camiseta e história, óbvio, né? O que eu tô falando é de... O Petralha disse que é maior que o Santos. Mas a Libertadores, ela foi banalizada. Nós temos 20 clubes na Série A. Aí tu tira os 4 que caem, sobram 16. Já teve campeonato que desses 16, metade foi para Libertadores. Entre vaga, porque daí o cara que ganha a Copa do Brasil, ele consegue Bagé, vaga lá em cima. entre vaga para Libertadores e Sul-Americana, às vezes um time não cai e não vai para a competição internacional. Todo às mundo vezes tem tem vaga. um só que fica no limbo. Então Então se banalizou. É muito fácil hoje jogar Libertadores e automaticamente tu tem uma quantidade muito maior de concorrentes. A peneira vai acontecer dentro na do parte mesmo final. país. Exatamente. O que a gente está vendo aqui no Brasil com a chegada da SAF é o desembarque das multinacionais do futebol, das holdings do futebol. Né? O Grupo City está desembarcando no Bahia, a 777 tem parte do Sevilha, né? Tem um outro clube na Itália, o Breccia. 777 do Vasco, tu diz. Exato. Isso, né? O Textor tem o Crystal Palace, né? E tem parte do Lyon. Então, assim, a gente está começando a ver o Red Bull, né? O Red Bull Bragantino. Léo, sabe que eu acompanho muito de perto as redes sociais dos veículos argentinos, vocês devem fazer a mesma coisa que eu. Diário Olé, o clássico Diário Olé, né? Aliás, que mudou muito das suas diretrizes, né? Por exemplo, a coisa de preconceito nas torcidas estão batendo muito. Batem, é verdade. Estão botando nos casos daqui, os né? atletas, os casos que tem racismo, esse caso agora de não, deram um nazismo, pau no torcedor do Boca lá contra o Corinthians, expõe muito mesmo. Expõe muito, dúvida. eles expõem. Exato. Cada vez bom, mais aliás, tem postagens de jogadores brasileiros ali, né? E não brasileiros da Europa, tipo o Daniel Alves que eu tô vendo aqui, do Gabigol, do Hulk, eles utilizam isso. Elementos brasileiros, assim, sabe? Eles postam, por exemplo, aqui o Olé falando do Flamengo, aqui, ó, com a foto do Gabigol. Né? Porque isso começou. E aí, esses dias eu mandei um e-mail para um cara lá que me ajudou numa. Você sabe que eu fiz o meu TCC da faculdade, foi sobre o Racing e a crise na Argentina em 2001, né? Então eu ainda tenho um amigo lá dentro do Olé, lá que me ajudou, porque era a análise das capas do jornal Olé. Era uma coisa bem óbvia, né? O Racing foi ganhando e foi aumentando o espaço. Enfim, era essa tese, a pequena tesezinha ali. Do TCC que não é tese, enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ele falou assim, não, os times brasileiros estão chamando a atenção da garotada argentina. Já começou a ter camisa do Gabigol lá em Buenos Aires, que é um movimento ao contrário, né? Os dois maiores clubes da América Latina disparados, o River Plate e o Boca Juniors. Mas assim, é léguas de distância. Tem um monte de... Tanto é que a Adidas no Brasil vende camisa do Boca e do River. Vai na Adidas Argentina, não tem camisa do Flamengo. Não. Agora começou a ter. Por falar em Olé, hoje os argentinos estavam lembrando, com a classificação do Vélez, né? Uma capa histórica, viu, Potter, do Olé, quando o Vélez foi campeão argentino. O Vélez foi campeão argentino no mesmo dia da despedida do Palermo. Palermo se despede do Boca. E a capa do Olé no dia seguinte é uma foto do Palermo, só do Palermo, e a manchete, Perdão Vélez. Foi com o Bielsa que ele foi campeão? Só se falou do Palermo no dia que o Vélez foi campeão argentino. Mas olha o tamanho do Palermo e o que representa o Boca, né? Na venda de jornal. Time de bairro, né? Time de bairro. Intervalo comercial e já voltamos com o resultado final da interativa do Sala de Redação.
2, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha. Resultado final da interativa que perguntou hoje: qual o favorito para ganhar a Copa Sul-Americana? Inter 56%, São Paulo 29%, Ceará 8%, Nacional do Uruguai 4%. Isso no YouTube. No Twitter, Inter 46,3%, São Paulo 34,7%, Ceará 9,5%, Nacional 9,5%. Bom, a gente falou na abertura, né, que o Bustos foi demitido do Santos depois da eliminação ontem para o Tátira. Isso é bom para o Inter, hein, Potter? Por mais que o Santos esteja afundado numa crise, já sai do caminho do Inter, chegando o Internacional numa semifinal de Copa Sul-Americana. Se passar pelo Melgar, enfrentaria aquela parte da tabela, né, do chaveamento onde o Santos estava. Evitar a Vila Belmiro sempre é interessante, né? Sempre é interessante. E aí eu estava dando uma olhada aqui, Leonardo Oliveira, o senhor que gosta desses assuntos. O Santos demitiu o 4º técnico em 18 meses. E aí o pessoal fez uma estatística aqui. O Santos, na gestão do atual presidente, demite um técnico a cada 25 jogos. O Santos tá pagando já, de forma antecipada, o boleto. E o Edu Dracena caiu também, viu? Desculpa, Léo. Pediu para sair ou caiu? Pois é, saiu fora aqui. É que o Santos, a gente fala, isso aí, Potter. A gente fala que o Santos usa os guris, bota guri de 16, de 15. O Ângelo tinha que pedir autorização para a mãe para viajar. É que o Santos tem uma situação financeira tão grave que ele não tem outra saída. E ele vai lançando os meninos. Tem uma cultura do clube, claro que tem. Para vender, mas o Santos tem uma questão administrativa muito séria. O Santos teve um presidente que foi afastado, né? Sofreu impeachment. Então o Santos tem um problema administrativo muito sério, tem uma crise financeira muito séria. Os garotos têm garantido a sobrevivência do Santos, têm evitado, têm prolongado a vida do Santos na Série A. Mas para mim, se não houver uma guinada muito forte, né, uma manobra muito rápida nesse transatlântico, o Santos está se encaminhando para ser o próximo grande a cair. Tá bem desenhado isso. O Santos vai cair. Eu acho que não é nem caminhando, porque o rebaixamento, Potter... Desculpa, Potter, eu delei aqui rapidinho. É que o rebaixamento ele é construído em time grande, ele vem de bastante tempo. Tirando do Grêmio no ano passado. Está construindo esse rebaixamento. Era o que eu ia falar. Cara, é exceção para confirmar a regra. O que o Santos está fazendo com os guris aí, como o Léo disse, o Ângelo agora, esse menino de 17 anos, eles estão esperando para fazer uma venda, estão loucos para vender, recusaram uma proposta da Premier League de 100 milhões, querem vender talvez para o Barcelona por, sei lá, 150 milhões. Mas eles vivem disso. Vai cair o Santos vai cair. E aí vai ser notícia mundial. O Santos do Pelé vai cair. Ele formou de centroavante. Eu estava tentando fazer, até quero escrever sobre isso na coluna. Nos últimos anos, Gabigol. Eu estou pegando só os atacantes assim, mais de ponta. Nem vou citar o Neymar, né? Mas Gabigol, Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo. O Gabigol, tudo bem, foi uma venda. Mas o Caio Jorge e o Yuri Alberto, eles saíram praticamente de graça. Rodrigo. E 2 centroavantes tops de linha. Entendeu? Isso é por erro administrativo, né? Eles negociaram mal as renovações. Absurdo. E sem contar os menos famosos que eles venderam também, né? Nesse tempo todo aí revelados na base, né? Eu acho, deles, né? Acho que o Lucas Veríssimo também sai em final de contrato. O Lucas Veríssimo, se não Bruno Henrique passou por lá. Mas o Bruno Henrique era base Mas Goiás, é muita gente, né? Não era base. Mas o Bruno Henrique, ele foi vendido e o dinheiro do Bruno Henrique, o Santos contratou o Cueva, que saiu de graça e o Santos saiu na justiça porque o Cueva simplesmente foi lá e acertou com o Pachuca. Ele pegou 2013, Léo, o Santos fez até então, não sei se esse valor foi superado, a compra mais cara da sua história, quando ele paga 40 milhões no Damião. Sim. 13 milhões de euros, uma das maiores negociações do futebol brasileiro. Acho que ainda é a maior venda interna, né? Mas era a parceria com a Doyle, né? E aí o 40 Santos... milhões no Damião. E o Santos ia pagando o Damião, e se não pagasse, o juro era absurdo. Ia chegar um momento que o Santos ia ter que dar Vila Belmiro para pagar o Damião. A própria relação do negócio do Neymar, né, Léo? Um negócio que até Damião que pode ser o 9 do Boca Juniors. O Damião tem perfil para futebol argentino. O River Plate não vai mais ter o Suárez, né? E o Suárez deu uma entrevista há pouquinho para uma das ESPN da Argentina, e aí perguntado sobre futebol brasileiro, ele disse que não, porque tem muito jogo. Certíssimo. Tá certo, vai vir aqui para se queimar. Muito jogo. Aí ele vem aqui para jogar pelo Atlético Mineiro, tá? Aí ele joga contra Caldense pelo Campeonato Mineiro, não faz nenhum gol contra Caldense
e toma um pau danado depois, no outro dia, que não tá rendendo. O que ele vai fazer aqui? Certamente o Soares conversou com... Certamente Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo deve ter falado com o empresário do Soares. Sabe quem é o maior consultor dele? O Lugano. É só ligar pro Lugano e perguntar. O Godinho acabou de sair do Galo e estava ontem à noite no Monumental se classificando com o Vélez do Medina. O Godinho ligou pro Godinho. E aí, cara, legal. Belo Horizonte é uma cidade legal. Agora te prepara. Não tem treino. É avião, ônibus e concentração. Não, e pau dos comentaristas. Não, e pau do Leonardo Oliveira. Pau dos comentaristas chamado Mineral. Torcedor. Chamado Mineral. Que é um complicado. Tu joga dentro de um estado só. Tá feliz aí, pô. Denis Abrão, será que mandou um zap pro... Mas o Nath Fernandes não passou pelo Barcelona, não teve ainda tudo aquilo que o Soares já viveu lá, né? Não tá no final de carreira. Ele tá num crescente ainda. Agora, o Soares já fez tudo que tinha que fazer na vida dele, né? Eles sabem, né? E outra, esses caras chegam um momento, eles estão com toda a grana no bolso. Estão com a vida garantida escolher, até pro tataraneto. Aí ele vai vir pra cá. Aí ele liga a TV, tem noticiário de torcida invadindo o vestiário do Santos, de jogador entrando no CT. Não, e ele foi reserva do Simeone, né? Pra ser reserva do Simeone, é porque não tá mais querendo, né? Não tá mais querendo como queria antes. E o Soares era um cara que queria, né? Queria. A primeira temporada dele no Atlético de Madrid, acho que ele queria provar pro Barcelona. E ganhou, né? Ele foi decisivo na conquista do título espanhol, né? Não, ele chegou bem demais. E aí depois, aí na outra... Aquela imagem dele... Ele chorando no campo, sentado, sozinho, chorando. Vocês viram que o Barcelona, eu não sei quem queria, alguém queria... O Barcelona ia contratar alguém, me ajudem vocês. E aí o Bayern falou, não, o Barcelona só à vista, porque em 2, 3 anos o Barcelona quebra. O Lewandowski. Só à vista, porque em 2, 3 anos eles estão quebrados, eles quebram. O Barcelona deve na casa do €1 bilhão, né? E agora o Xavi tem o grande desafio de usar lá o La Masia, toda agorizada, para tentar fazer um novo projeto do Barcelona. E vão dever mais ainda, porque se depender de mim não vão ter R$1, porque o meu filho pediu uma camisa do Barcelona e não vai ganhar. Ou seja, não é só no Brasil que os caras estão devendo. Viu só? E vocês só criticam dirigentes brasileiros. Kelly Matos, Paulo Germano, já aqui no estúdio para o Gaúcha Mais. Tudo bem, gente? Boa tarde. Kelly, por que o laçador não fica no centro? Imagina de novo a mesma... Vai no teu tempo, PG. Vai no teu tempo, que é 12h30 até uma tarde inteira. Não, Potter, é aquilo, né? Já houve uma conversa interna sobre isso, com setores que representam aí o pessoal de... PG vai responder. De representantes de cultura, de patrimônio histórico, cultural. E aí eles optaram por esconder a maior de todas as estátuas do Rio Grande do Sul. Não, deixa lá que ninguém vai. Mas sabe que eu concordo contigo, né, Potter? Eu não gosto daquele lugar ali, né? Quem tá entrando na cidade vê ele de longe, quem tá saindo vê de costas, ou é o contrário? Agora eu me confundi até. Mas eu acho que ele é um Playmobil, né? Ele fica pequenininho onde ele tá ali. Acho que ele não tem a envergadura, a força que ele poderia ter se tivesse mais próximo aos olhos da população. Parque Harmonia. Eu levaria lá pra dentro ele. Eu levaria perto pra um lugar do povo, mais estratégico. O laçador ao lado do povo. Tem uma solução. Pega a estátua e leva para esse novo parque e deixa só um painel gigante lá na entrada. Lá. Todo mundo vai passar da mesma forma. Porque tu não tem essa convivência que poderia ter com um monumento tão importante quanto o laçador. Eu concordo contigo. Mas não vai mudar de lugar. Não tão cedo, de Porto Alegre. Josimar só me mandou uma mensagem. Tu tá errado. Fim. Eu nem sei sobre o que é, mas deve estar com razão. A gente não sabe o tema, concordo com ele, Josimar. É óbvio. Eu acho que contigo, Josimar, mas não eu quero dizer tema. que pra mim o Potter tá sempre certo. Eu vou te defender, Luciano. Deixa pra Demora às vezes um tempo, né, Kelly? Mas sei, se confirma. O Potter tá certo, exatamente. Então, Josimar, vai ver como eu estou certo quando trocar as crianças tudo empoleiradas. Eu achei que o Potter ia falar, Josimar, tu vai ver a hora que eu te pegar sem vergonha. O Josimar não conseguiu terminar as obras da Copa de 14. Quando ele terminar as obras da Copa de 14, aí ele vem se meter no laçador. O Josimar errou todos os prazos. O Josimar morou na trincheira da Anitta. Ele morou na trincheira da Anitta. Agora ele tá se mudando lá pra Avenida Tronco. Isso. Uma barraquinha lá. Kelly, além do laçador, o que a gente vai falar no Gaúcha Mais agora? Não, tudo que não tem no programa hoje é o laçador. O Potter, ele conseguiu roubar 2 minutos de programa da gente, no talento que ele tem, por óbvio. Mas eu vou deixar o Paulo Germano, a primeira pauta foi uma sugestão dele, é muito bonitinho, então eu vou deixar o Paulo Germano apresentar. Vamos lá, PG. Tu sabe que teve uma ação muito bonita do Colégio Champagnat, que para levar as crianças estão muito tensas, ficaram muito tempo longe da escola e tal, e aí tem alguns problemas de
de trato com os coleguinhas. E aí resolveram levá-los para abraçar as pessoas na rua, né? Levaram para o campus da PUC e as pessoas eram surpreendidas, Diogo, com uma florzinha, um abraço da criança. Isso parece uma bobagem, assim, mas, Diogo, a gente está trabalhando, tu tá ali, chega uma criança, te dá uma flor e um abraço, isso muda o dia de uma pessoa, muda o dia de fato, bonito, né? E nós vamos conversar então com a professora do Colégio Marista Champagnat, que trouxe essa ideia aí, com o menino, o Heitor Opitz Marques, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho no Gaúcha Mais, dizendo o que o Bagé vai dar uma flor para o Romildo. Abraçar tanta Bagé gente. vai dar uma flor para Romildo Bolzan. O meu filho estuda no Champagnat, né? E o acolhimento e o carinho e esse tipo de iniciativa e a imersão das famílias na escola é algo espetacular. Agora, por exemplo, ele vai ter um passeio pelo centro da cidade. Eles vão explorar o centro, enfim, é muito legal. Pô, vou ouvir. Muito Fica legal. Com a gente aí. Muito... Paulo Germano, essa folha aqui, por gentileza, o que é essa folha aqui? O que está escrito aqui nessa folha? Essa folha é meu comentário no Jornal do Almoço. Que homem analógico. Olha, que homem analógico, Diogo Oliveira. Computador, bloco de notas do iPhone. A história desses escritos olha aqui, aí. Olha aqui. Mas ele falou tudo que letra isso. Bonita, hein? Não, olha, foi jornal do PG, então, não foi jornal do Almoço. Eu sei que era uma carta. Que homem analógico. Tu sabe, Gamba, que PG não te entrega. Eu PG. adoro vocês não todos, mas são 2h33. Eu queria dizer pra vocês, muito obrigada pela participação. A gente tá sem tempo. Saiam daqui agora. Não tem jogo hoje, cara. Nós temos uma primeira-ministra aqui. Pelo amor de Deus. Tá bom. Vem aí o Gaúcha Mais, o Alex Bagé. Vem com aquela entonação do palco do Teatro São Pedro. Até porque hoje tem show do Pedro Ernesto na Fena Kive. O homem não para. O homem das feiras. O Gamba veio de verde pra homenagear. O homem não para. E ele já parece um Kive, né? Que é peludinho, redondinho. Beijo, Pedro. Vai lá, Bagé, de tongo aberto. O Gaúcha Mais. Barbaridade. Bagé, que lamentável. Barbaridade. Vai, Kelly.